Essa eu acho que é a aula mais difícil que a gente vai ter de número complexos, então presta bastante atenção. O objetivo da aula de hoje é você sair daqui sabendo fazer raiz quadrada de número complexo. Raiz quadrada, raiz terceira, raiz quarta, qualquer índice de raiz. Você precisa saber fazer raiz de número complexo. E apesar de terem alguns exemplos fáceis, tipo se eu perguntar pra você qual é a raiz quadrada de menos 4, óbvio, é mais ou menos 2i. A maioria deles são exemplos bem difíceis e vai exigir todo um método novo pra gente pensar nisso. Quanto vale a raiz quadrada de i? É fácil, é só pensar um número que vezes ele mesmo dá i. Tenta dar uma pensada, vê se você consegue chutar qual é esse número. Então, é bem mais difícil do que parece. Eu vou dar a resposta aqui do lado, não vou explicar ainda por como que eu cheguei nessa resposta, é isso que eu vou explicar ao longo dessa aula. Mas dá uma olhada. A raiz quadrada de i é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Olha que droga esse número, bizarríssimo. Mas vou mostrar, se você pegar esse número e multiplicar por ele mesmo, ó, dá uma olhada nas contas. Ele dá i. Pausa se precisar, dá uma olhada melhor. E tem outra raiz também, que sempre tem. Tem duas raízes, porque toda raiz quadrada sempre produz duas respostas. Mas a outra aí é mais fácil, né? Menos raiz de 2 sobre 2, mais menos raiz de 2 sobre 2i. Isso porque, enfim, né? Uma positiva e uma negativa. Tudo bem? Dá a sensação de que o único jeito de fazer é ficar chutando, né? Você vai lá, inventa um número complexo e por sorte você viu que ele é quadrado daí. Mas não dá pra fazer isso. Se eu te der uns números mais complicados, você vai se ferrar. Então como é que você faz pra descobrir essa raiz sem precisar ficar chutando? Tem um jeito. Mas, pra eu poder te explicar esse jeito, eu tenho que explicar um negócio que vai parecer que não tem nada a ver primeiro. Aceita, eu vou explicar esse treco, depois a gente volta pra pergunta original. O que eu vou te explicar agora é a forma trigonométrica de números complexos. Entenda o seguinte, existem dois jeitos de você representar um número complexo. O jeito que nós chamamos de forma algébrica de representação e a forma trigonométrica. A forma algébrica é aquela que eu ensinei para vocês. Eu falei que todo número complexo podia ser representado na forma z igual a a mais bi. Isso chama-se forma algébrica. Z igual a mais bi. E o que está explicitado na forma algébrica são as partes reais e imaginária. Então por isso que ela é útil, porque você consegue olhar o número complexo na forma algébrica e imediatamente ver quanto ela é real e ver quanto ela é imaginária. Agora, existe também uma outra forma, forma alternativa de representar o número complexo, chamada forma trigonométrica. Cada uma tem as suas vantagens. A vantagem da algébrica é que é muito rápido para você, como espectador, olhar e falar qual é a parte real e qual é a parte imaginária. Agora, a vantagem da forma trigonométrica é que ela é muito rápida de você olhar e ver as grandezas geométricas do número complexo. Ah, você lembra o que é isso? Você lembra o que são as grandezas? Quais são as grandezas geométricas de um número complexo? O módulo e é o argumento. Então a forma trigonométrica é um jeito de você deixar na forma, na escrita do z, as grandezas geométricas do número. Vai estar ali em algum momento o módulo e o argumento. A forma trigonométrica é assim. Calma, eu vou explicar de onde eu tirei isso. Não é difícil de entender, mas essa é a forma trigonométrica. Percebe? A primeira coisa que aparece é o módulo do número complexo. Ou seja, a nossa primeira grandeza geométrica. E dentro desse parênteses, você tem um cosseno e um seno. Lembrando que o seno está multiplicado por i. Então você vai fazer o seno de θ e vai multiplicar pelo i. E esse seno e cosseno são de um ângulo. Adivinha que ângulo é esse? É justamente o argumento. Agora, por que a forma trigonométrica tem essa carinha tão feiosa? Vou explicar, ó. Dá uma olhada aqui na lousa. Se eu perguntasse para você como achar o módulo e o argumento de um número complexo, você já está bem nisso? Vamos treinar. Vou te dar um problema aqui e você me fala como é que faz. Por exemplo, fala para mim quanto vale o módulo e o argumento do número complexo 5 raiz de 3 mais 5i. Eu sei que parece feio, mas eu peguei esse número justamente porque vai dar bonitinho. Então vamos começar com o módulo. Como eu acho o módulo de 5 raiz de 3 mais 5i? Pitágoras, obviamente. Então, faz o Pitágoras, faz aí, pausa o vídeo, vê se você sabe fazer, faz o Pitágoras e você vai perceber que a resposta dá 10. É isso mesmo? Ok, então agora vai lá no desenho e coloca que o módulo vale 10. Agora, como você vai achar o argumento? Já falei que você pode usar qualquer função trigonométrica, mas dessa vez eu quero que você faça isso duas vezes. Eu quero que você use o seno e o cosseno. Começando pelo seno. Se você for usar o seno, você vai usar cateto oposto sobre hipotenusa. Que fica, portanto, sempre, se você quiser deixar de um jeito geral, como se fosse uma fórmula, fica sempre assim, seno de θ igual a b sobre módulo de z. Óbvio, né? Porque b é sempre a parte imaginária, é sempre cateto oposto, e o módulo de z é sempre a hipotenusa.
Então, o seno sempre vai ser b sobre módulo de z. Nesse caso, vai ficar 5 sobre 10, que dá meio. Segura isso aí, segura isso aí. Eu sei que a gente já sabe quanto vale o ângulo por causa disso, mas ignora. Vamos fazer agora o cosseno só porque eu tô afim. O cosseno do argumento de um número complexo sempre fica cateto adjacente sobre hipotenusa. Então sempre fica a sobre o módulo de z. Assim, nesse caso, esse valor fica 5 raiz de 3 sobre 10, que simplificando fica raiz de 3 sobre 2. Agora sim, você sabe o seno, você sabe o cosseno, dá pra ver, né? Um ângulo que tem um seno que vale meio e um cosseno que vale raiz de 3 sobre 2. A gente já conhece, é nosso tão amigo, tão amado, 30 graus. Agora, para responder o que eu tinha pedido, passe o número complexo para a forma trigonométrica. Eu disse para vocês que escrever um número complexo na forma trigonométrica é escrever assim. Z é igual a módulo de z vezes cosseno de θ mais seno de θi. Vamos tentar escrever desse jeito. Já sabemos que o módulo de z é 10. Então vai ficar z igual a 10 vezes. Abre parênteses, cosseno de θ mais seno de θi. Θ é 30. Então ficaria cosseno de 30 mais seno de 30i. Esse é o mesmo número que eu tinha dado enunciado, escrito na forma trigonométrica. Agora, por que esse negócio funciona? Saca só, vê, não é tão complicado. Tá vendo ali a nossa conta pro seno de θ, que eu falei que a gente ia usar? Seno de θ é b sobre módulo de z, certo? Isola o b naquele negócio. Olha o que acontece. Vai ficar b igual a seno de θ vezes módulo de z. Guarda isso numa caixinha. Faz a mesma coisa com o cosseno de θ. Isola o a naquela continha ali, passa o módulo z multiplicando e você vai chegar em a igual a módulo de z vezes cosseno de θ. Lembra dessas duas continhas por enquanto. Só guarda elas na cabeça. Lembra delas. Agora volta ali para aquilo que eu estava falando sobre forma algébrica e forma trigonométrica. Tá vendo que a forma algébrica é A mais BI? Então, esse A é aquele A que a gente conseguiu isolar agora há pouco. É aquele A que a gente passou, lembra? Multiplicou pelo módulo de Z. E portanto, você pode substituir ele. Tenta fazer isso. Pega esse A e substitui pela resposta que a gente tinha obtido ali. E pega esse B e também substitui pela resposta. O B, esquece o I. Só pega o B e substitui pela resposta que a gente tinha obtido. Você vai chegar nisso aqui, ó. Percebe? Essa primeira parte é o A e essa segunda parte é o B. Agora é trivial, né? Se você olhar esse treco, você vai perceber que tem módulo de Z nos dois caras, que dá uma vontade íntima no nosso ser de isolar o módulo de Z de forma que você tem isso aqui, que é a forma trigonométrica. Moral da história, o que interessa para nós por enquanto? Interessa que você precisa saber pensar e indicar números complexos na forma algébrica e trigonométrica. Então, todo número complexo, você tem que saber passar da forma algébrica para trigonométrica, se ele te der a forma algébrica no enunciado, e da trigonométrica para algébrica. É muito fácil fazer essas duas coisas, principalmente passar da trigonométrica para algébrica. Vamos fazer alguns exercícios aqui para ver se vocês pegaram, só para dar uma treinadinha. Ó, dá uma olhada. Ok, então agora passa os seguintes números da forma algébrica para trigonométrica ou o contrário. Ou seja, se eu der para vocês um número na forma trigonométrica, passa para algébrica. Se eu der na algébrica, passa para trigonométrica. Vamos lá. Do exercício A, z igual a 3 vezes cosseno de 45 mais seno de 45i. Obviamente, isso aqui está na forma trigonométrica. Então, o que ele quer é que você passe dessa forma trigonométrica. Obviamente, o que ele quer é que você passe dessa forma trigonométrica para a algébrica. É isso que a gente tem que fazer. Bom, como é que a gente faz isso? Simples. A graça da forma trigonométrica é que aparece nela o argumento e o ângulo, o argumento e o módulo, certo? Bom, para passar para a algébrica, basta que você substitua os cossenos e os senos pelos valores que você conhece. Tipo, tem cosseno de 45, né? Esse cosseno a gente conhece, ele é a raiz de 2 sobre 2. Então escreve assim, z igual a 3 vezes raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Beleza, dá para fazer a distributiva desses 3 também, não dá? Vai ficar assim, z igual a 3 sobre 2 raiz de 3 mais 3 sobre 2 raiz de 3i. Ou raiz de 3 não, raiz de 2, né? E pronto. Isso é a forma algébrica, tá vendo? É aquela estruturazinha de um número real mais outro número vezes i. Bonitinho. Aí tem B, mesma ideia, só para treinar. Z igual a 5 vezes cosseno de 270, mais do seno de 270i. De novo, é da trigonométrica para algébrica. Basta computar esses valores de seno e cosseno. Cuidado, se você não lembra como é o seno e cosseno de 270, é sempre bom desenhar o círculo trigonométrico e pensar lá. Então, você vai lá no 270,
aqui embaixo e pensa que cosseno é a largurinha. Opa, aqui, né? Cosseno é a largurinha. É o quão para a direita ou para a esquerda o seu ponto tá, em relação a essa reta aqui que é o marco zero. E seno é a alturinha. É o quão para cima ou para baixo ele tá dessa referência, desse lago aqui, que é o nosso marco zero. O 270 não tá nada para a direita nem para a esquerda. Então o cosseno dele vale zero. E o seno, bom, o seno é bem grandão, é o maior seno que dá, mas lá para baixo, então pro lado do negativo. Ou seja, é o menor seno que existe. O menor seno que existe é menos 1. Então fica 0 mais menos 1 i. Distribui o 5. Fica 5 vezes 0 que dá 0, vezes menos 1, dá menos 5i. Menos 5i. Então essa aqui é a resposta final. Do mesmo jeito que essa aqui era a resposta final. Item C. Agora é um pouco mais difícil, porque é da algébrica para trigonométrica. Menos 2 mais 2 raiz de 3i. Como é que a gente faz? A forma trigonométrica tem no meio dela o módulo do z e o argumento. Então a gente tem que começar descobrindo quanto vale essas grandezas. Bom, a gente sabe que o argumento basta fazer um Pitágoras. Opa, desenho em mão, né? Basta fazer um Pitágoras. Para isso é bom dar uma desenhadinha onde está o nosso número complexo. Dá uma olhada e não se confunde com isso, hein? A parte real está menos 2. Então, a gente vai desenhar o número aqui, ó, para a esquerda da nossa referência, para a esquerda do eixo y. E a parte imaginária é 2 raiz de 3. Então, tá aqui para cima, no 2 raiz de 3. I. Legal, então ela está no segundo quadrante, esse nosso z. Nosso z está no segundo quadrante. Agora, para fazer o módulo, basta fazer o Pitágoras, e o Pitágoras não vai levar em consideração, não vai fazer nenhuma diferença o fato dele estar no segundo quadrante. Basta você fazer como você está acostumado a fazer mesmo. Isso aqui vai dar 12 mais 4, 16. Então, o módulo deu 4. Legal, então o módulo é 4 e isso aqui vai ser fundamental. Por que vai ser fundamental? Porque a primeira parte da forma trigonométrica, o primeiro número da forma trigonométrica é o módulo. Então já começa com 4. Aí esse 4 vai estar vezes um cosseno de um número mais o seno de um número. E esse número é o argumento. É o argumento. Mais seno do argumento vezes i. Agora, cuidado, hein? O argumento é o ângulo que ele faz com a reta real. Mas não é esse aqui, hein? É sempre a partir da nossa referência trigonométrica, que é ali para a direita. É a partir daqui. Então, o ângulo que você tem que colocar aqui é esse ângulozão, grandão, que o que eu estou marcando aqui na tela para vocês. Agora, como que eu vou fazer para descobrir quanto vale esse ângulo? É meio que não dá. Não tem como você fazer isso só olhando no desenho. Na verdade, o único ângulo que você tem algum jeito de descobrir é esse em vermelho aqui. O que não é o que a gente quer, que não é o argumento. Mas ele pelo menos dá para descobrir. Você concorda? Você consegue ver por que dá para descobrir? Dá para descobrir porque, afinal, ó, vou fazer o desenho do triângulo de novo para ficar menos poluído, porque, afinal, ele é um ângulo de um triângulo retângulo. Ele é um ângulo presente num triângulo retângulo, ele está aqui. O que significa, óbvio, que eu posso usar as nossas funções trigonométricas, como sempre. Então, a hipotenusa vale 4, o cateto oposto aqui é a parte imaginária, vale 2 raiz de 3, e esse cateto aqui embaixo não vai colocar que é menos 2, hein? Pelo amor de Deus, não é nada menos 2, é 2. Distância é sempre positiva, a distância não tem i. Como a gente está fazendo um raciocínio aqui de geometria, não importa que é menos 2 é só porque está para a esquerda, o que importa é colocar 2 para ele poder fazer seno, senão você vai fazer seno aí vai ficar estranho. Então, vamos fazer o seno desse argumento. Vou fazer a tangente, vai. Tangente, para variar. Para não ficar sempre igual, né? Eu sempre faço seno, eu sou meio... tenho tesão por seno. Então, a tangente desse ângulo, que não é o argumento, então eu estou usando o sistema de cor errado, sorry. A tangente desse ângulo é 2 raiz de 3 sobre 2, que dá raiz de 3. Que ângulo é esse que tem uma tangente que vale raiz de 3? Sim, é o 60 graus. Então a gente vai lá na nossa forma trigonométrica e coloca 60 graus aqui, né? Não, errou, tá errado, não é isso. Porque o ângulo que tem que estar aqui é o argumento, é esse aqui. Mas e daí, então, o que adianta esses caras ser 60 graus? Bom, é só pensar, né, se aqui é 60 graus, se desse lado da esquerda é 60 graus, é porque o verde é 120 graus, é o complementar. Então vai ficar cosseno de 120 graus, ups, não fiz muito espaço para mim aqui, né? Enfim, vai ficar cosseno de 120 graus, mais seno de 120 graus, i. Muito bem. Você gosta mais de radianos? Você é fã de radianos? Põe radiano.
mais bonito, né? Fica mais legal. Como é que ficaria em radianos? Vamos ver. Z igual a 4 vezes cosseno de 120 é o dobro de 60, 60 é 1/3 de 180. Então, 60 seria π sobre 3, 120 é 2π sobre 3. Π sobre 3 mais seno de 2π sobre 3i. Que legal, que legal. Beleza. Então, o item C a gente conseguiu. Deixa eu dar um pouco mais de espaço. Agora, vamos para o item D, onde eu tinha posto que Z era igual a... Ixi, não lembro, acho que era 37. Acho que era 37. Vou deixar 37. Bom, como que eu passo, então, para a forma trigonométrica? Essa aqui é a forma algébrica. Ah, mas Matias, não tem I. Não importa. É uma forma algébrica, onde a parte real é 37 e a parte imaginária é 0. Tudo bem. Todo número real é complexo. Todo número real é complexo. Mas nem todo número complexo é real, né? Esse número aqui em cima, por exemplo, era complexo e não real. Esse é complexo e real. Então, de qualquer forma, a gente pode pensar como ele fica na forma trigonométrica. Para isso, a gente precisa do módulo e do argumento. Mas, nesse caso, putz, isso tudo fica muito mais fácil. Parece muito mais difícil, mas, na verdade, muito mais fácil. Porque como o número é 37 e ele está na reta real, então o módulo dele é 37, né? Que é a distância que ele está da origem, aquele caso velho que a gente já conhece. E, se ele está na reta real aqui para a direita, qual é o ângulo que ele faz com essa reta? É 0, né? Então, esse número, na forma trigonométrica, fica 37 vezes cosseno de 0 graus mais seno de 0 graus i. Tcharam! Acabamos. Agora que você já tá craque em passar o número da forma algébrica para trigonométrica, vamos pro filé mignon dessa aula. Por que a gente está fazendo isso? A gente tem que treinar isso, porque a forma trigonométrica vai ser fundamental para vocês conseguirem fazer raiz quadrada de número complexo. Isso por causa de um teorema super elegante, maravilhoso, um dos meus teoremas favoritos de toda a matemática, que chama Teorema de Moivre. Eu vou mostrar pra vocês o Teorema de Moivre aqui na lousa. Ele é meio complicadinho, mas cara, ele é tão bonito. Juro, eu quero muito que vocês gostem dele também. Então me segue que a gente vai fazer isso aqui. Beleza, Teorema de Moivre. Vamos lá, o teorema que eu acho mais bonito de toda a matemática. O Teorema de Moivre é um teorema a respeito de potenciações. Então ele é uma coisa que aparece, que você usa quando você está elevando números complexos ao quadrado, a terceira, a quarta e etc. Na forma trigonométrica. Na forma trigonométrica. Tem nada a ver com a forma algébrica, é só na forma trigonométrica. Para mostrar como ele funciona para vocês, vamos começar com um certo aquecimento. Vamos pegar um número complexo na forma algébrica, vamos levar ele ao quadrado e depois a gente passa para a forma trigonométrica e a gente vê se a gente percebe a mesma coisa que o Moivre percebeu. Vamos lá. Então deixei um número complexo aqui qualquer, 2 raiz de 3 mais 2i, e eu quero que a gente descubra ele ao quadrado. Eu chamei aqui de w, só para a gente se comunicar melhor. Então quanto vale w? Quanto vale z ao quadrado? Como é que você faz isso? Bom, se ele está na forma algébrica, é só fazer, né? Você pega o número e multiplica por ele mesmo. Aí, para multiplicar por ele mesmo, você pode simplesmente usar um produto notável, né, porque é a mais b ao quadrado, ou você pode multiplicar por ele mesmo, fazer a distributiva, o chuveirinho e tudo mais. Eu tô com preguiça de fazer a distributiva perfeita, então eu vou fazer o produto notável que eu acho mais fácil. Então o produto notável fica o quadrado do primeiro número, que dá 4 vezes 3, então 12, mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo, que fica 2 vezes 2 vezes 2, então 8 raiz de 3i, 8 raiz de 3i. Aí você precisa pegar o quadrado do segundo número, ou seja, o quadrado de 2i. Cuidado, o quadrado de 2i não é 4. O quadrado de 2i não é 4. Fica 2 vezes 2, que dá 4, mas tem o i vezes i também, que vai ficar menos 1. Então esse número ao quadrado fica menos 4. Então, menos 4 aqui. Aí você junta, né, esse 12 com esse menos 4 dá 8. Sobra esse 8 mais 8 raiz de 3i. Esse é o valor do nosso w. Esse é o valor do z ao quadrado. Assim, não tem como errar. Beleza. Agora, vamos passar o z para a forma trigonométrica. E depois vamos passar o w também. E vamos ver se a gente nota alguma coisa. O z para a forma trigonométrica, como a gente passa? Cara, desenha. Não vai... Tenta fazer tudo de cabeça. Pelo menos ainda não. Quando você tiver craque, você faz as coisas de cabeça. Mas agora que a gente está no comecinho, faz os desenhos, vai se familiarizando. Então pega esse número complexo, mostra como ele fica aqui no plano de Arrangaus e coloca o seu espaço geométrico e faz os signos que a gente tem feito. Então 2 raiz de 3, tipo um 3 e pouquinho, 4 e pouquinho, sei lá, vamos... Por aqui mais ou menos, né? 2 raiz de 3. Aí o como pra cima ele tá é 2 também, né? 2, no caso 2i. E o módulo de z é a distância do número até a origem do sistema de coordenadas. Esse é o módulo de z. Como que a gente faz agora? Já sabemos, né? Pitágoras. Então,
faz um pitagorias bem rapidinho, fica módulo de z ao quadrado é igual ao quadrado desse cateto aqui, que dá 4 vezes 3, 12, mais esse cateto quadrado que é 4, então 12 mais 4 dá 16. O que significa que o módulo de z é 4. Legal. Bem facinho. Qual que é a outra característica geométrica deste número complexo? É o argumento. É esse ângulo aqui que ele faz com a reta real. Aí você pode usar, seja o seno, o cosseno, a tangente, tanto faz, só importa você descobrir quanto ele vale. Vou usar o seno aqui porque eu tô afim, mas podia usar qualquer um. Então, o seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto aqui nesse caso é 2, de novo, é 2, não é 2i, porque não existe distância 2i. E você tem que dividir pela hipotenusa que a gente acabou de descobrir que é 4. Ah, legal, 2 sobre 4 é meio, que significa que o nosso ângulo é aquele valor que tem o seno que vale meio, e é, lógico, o 30 graus. Beleza, por que a gente fez tudo isso? Por que tinha que fazer tudo isso? Porque a forma trigonométrica, a graça de dar um número complexo na forma trigonométrica é que ele indica quais são as grandezas geométricas do número. Você precisa ter um jeito de colocar esse módulo e esse argumento aqui na forma trigonométrica. A gente acabou de ver que essa forma trigonométrica é o módulo de z vezes o cosseno de θ mais o seno de θi. Certo? Tranquilo? Tenta lembrar para ver se você entende por quê, de onde vem isso. Vai ficar mais fácil de decorar essa fórmula. Não é nem uma fórmula, é uma representação, na verdade. Mas é bom decorar, não acho ruim não. O módulo de z nesse caso ficou 4. Então você coloca 4 aqui. O cosseno de θ é o cosseno do argumento, que a gente acabou de descobrir que vale 30. Então fica cosseno de 30 graus mais seno de 30 graus i. Legal. Agora, isso é o z. Passa também o w para a forma trigonométrica. Passa aí, ou se quiser pausa o vídeo e tenta passar por conta própria. Passo o w, passo o z ao quadrado para a forma trigonométrica, que eu quero que a gente note uma coisa bonita. Se você não vai pausar mesmo, eu faço aqui então, se você tá com toda essa preguiça. Tô com preguiça de montar ali, então eu vou fazer o desenho bem esquematizado aqui embaixo. O w é 8 mais 8 raiz de 3i, então aqui é 8 e aqui é 8 raiz de 3. O módulo é essa hipotenusa. Para descobrir eu tenho que fazer um Pitágoras. Então módulo ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado, que dá 64, mais 3 vezes 64, que dá 192. É isso? Eu fiz besteira. 180 mais... Não, eu fiz besteira, não é isso não, né? 64 vezes 3 dá 180. Ah, não, é isso mesmo, 192. Tô cabreiro. 192 mais 64 fica 256. Que eu não sei se vocês lembram qual é o número que tem esse quadrado, mas é o número 16. Esse é o módulo do w, ou seja, o módulo de z ao quadrado. Quando a gente for representar, então, o z ao quadrado aqui, você começa com 16 vezes o cosseno e o seno do argumento. Aí, como que a gente faz para descobrir esse argumento? Seno, cosseno, tangente, tanto faz. Vamos chamar esse ângulo aqui, sei lá, de ângulo alfa, para não confundir com aquele θ. E vamos escrever que o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. 8 simplificou com 16, ficou raiz de 3 sobre 2, e eu sei qual é o ângulo que tem este... não coube aqui, né? Eu sei qual é o ângulo que tem este seno. É o 60 graus. Então, alfa igual a 60 graus. E o w na forma trigonométrica fica cosseno de 60 graus mais seno de 60 graus i. Perfeito, legal, acabou. Agora é só uma questão de perceber o que o Moab percebeu. É só uma questão de você olhar o z original, olhar o z ao quadrado que a gente obteve, dá uma olhada, e ver se não existe nada de bonito, não existe nada de interessante. Dá uma olhada enquanto eu apago essa parte aqui embaixo da lousa. Pessoal, talvez vocês tenham conseguido o que eu queria, talvez não, se não tiver tudo bem, não se sinta mal, seu burro. Brincadeira. O que eu queria que vocês tivessem visto é que o w tem um módulo que não é tão diferente do módulo original, daquele número que você estava levando. Na verdade, deu exatamente o quadrado do módulo original. Olha só, tá vendo? Era 4 o módulo de z, e o módulo do w é 4 ao quadrado, é 16. Então, olha só, já grava isso na cabeça. Quando você pega um número complexo e eleva ao quadrado, o módulo da resposta fica o quadrado do módulo original. Então, se você pegar um número complexo, cujo módulo é 3, e elevar o número complexo ao quadrado, o módulo vai ficar 9. Se pegar um número complexo cujo módulo é 5, o módulo do número complexo, que é o quadrado daquele, vai dar 25. Entende? Olha a lógica que legal. Ele fica assim, ele fica sempre com o quadrado do módulo. Agora, e o ângulo? E o argumento? Tem alguma coisa bonita também? Não é o quadrado do argumento original. Não é você pegar o 30 e 30 e elevar o 30 ao quadrado. Mas é sim o dobro. Tá vendo? Ele dobrou o ângulo. Se eu fosse tentar desenhar aqui comparativamente com o z, esse w que a gente obteve, ele está numa angulação que é 2θ em relação ao ângulo do número complexo original, do z. O que nos leva à fórmula de Moave, de fato, que é, quando você eleva um número complexo ao quadrado, quando você está buscando o w,
vamos escrever agora como z ao quadrado, a resposta dessa potenciação dá o módulo de z ao quadrado, ou seja, dá o mesmo módulo anterior, só que elevado ao quadrado, e o argumento dobra. Então, se o argumento era θ, o argumento agora fica 2θ. Aliás, adivinha o que acontece se eu elevar um número complexo à terceira, por exemplo? Raciocínio também é o mesmo. Vai ficar assim, ó. Z à terceira é igual ao módulo de z à terceira vezes cosseno de 3θ mais seno de 3θi. Tá bom? Eu acho isso muito, muito bonito. E eu vou mostrar melhor porque eu acho bonito quando a gente for fazer a radiciação. Mas, por enquanto, entenda o seguinte. É bonito porque, mano, nada obrigaria um número complexo a dobrar o seu argumento quando você eleva ele ao quadrado. É uma puta coincidência, né? Não é, na verdade, é um teorema, eu posso provar depois pra vocês. Mas é muito harmônico o fato de ser exatamente isso que acontece com esse ângulo que a gente coloca lá no plano de Ehrenhaus. É muito louco isso. E, na verdade, o teorema de Moivre é mais geral ainda do que simplesmente para elevações. Na verdade, ele funciona para qualquer duas multiplicações e o ângulo não é que ele dobra ou triplica ou quadriplica, mas eles vão somando os dois números multiplicados. Então, sei lá, se eu multiplicar um número complexo com um argumento que vale 30 graus, com um número complexo com um argumento que vale 60 graus, a resposta vai ter um argumento que vale 90 graus. Você soma esses dois ângulos. Se for o mesmo ângulo, é lógico, porque se está levando ao quadrado, é o número que vai ser ele mesmo, então o ângulo é igual. Se for o mesmo ângulo, ele fica o dobro ou o triplo. Você não entendeu o que eu falei? Tudo bem, é só uma característica mais geral do teorema de Moivre, mas a utilidade do teorema de Moivre está, na prática, nessas potenciações. É quando a gente faz potenciações que a magia do Natal acontece. Eu vou deixar vocês treinarem isso com 2 exercícios, só para assim fixar. Eu acho que um até talvez seja bom. E eu já continuo explicando como que a gente vai usar isso aqui na prática. 2 exercícios de treino antes da gente continuar o teorema de Moivre. Indique a parte real do número z igual a 2 mais 2i, só que esse número está elevado à sexta, né? Se não tivesse elevado à sexta, aí era fácil, a parte real era esse 2. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar esse 2 mais 2i e elevar à sexta. Como é que a gente faz isso? Obviamente, é pegar 2 mais 2i, multiplicar por ele mesmo, multiplicar por ele mesmo, multiplicar por ele mesmo, multiplicar por ele mesmo, e multiplicar por ele mesmo. É isso aí. Então, pausa o vídeo, tenta fazer essa multiplicação. Brincadeira, não faça isso, pelo amor de Deus. Você perder esse tempo aqui na prova, eu vou matar sua família, mano. Não é pra fazer isso aqui, você tá louco, obviamente, né? Ninguém vai pedir pra você ficar fazendo distributiva. Não que vai dar errado, hein? Não vai dar errado. Você pode fazer isso e depois só simplesmente falar qual que é a parte real do resultado que você obtiver. Mas não vai dar tempo, né? Você não pode ir na prova fazer tudo isso. Então a gente lembra que para fazer potenciação em complexos, existe uma ferramenta muito poderosa chamada Teorema de Moivre. Mas o Teorema de Moivre só pode ser feita se o número estiver na forma trigonométrica. Então a gente começa fazendo a forma trigonométrica. Para isso a gente precisa do módulo e do argumento, como sempre, né? Vamos fazer rapidinho o módulo. Você sabe que são 2 para a direita, 2 para cima. Quanto é a hipotenusa? Pode fazer Pitágoras. Aqui é diagonal de um quadrado, né? Pelo amor de Deus, dá pra só falar que é 2 raiz de 2. Olha que rápido. Então, o módulo de z é igual a 2 raiz de 2, sem nem precisar fazer Pitágoras. Podia fazer, tá? Não ia dar problema, não. Ia ser exatamente isso. Então, o módulo ia ficar 2 raiz de 2. E isso... O que é complicado a minha vida, hein, mano? É por isso que eu demoro pra fazer esses vídeos, que eu fico errando raiz de 2 com raiz de 3. E agora eu preciso do argumento, ou seja, o ângulo que está bem bonitinho aqui. De novo, usando o mesmo raciocínio, né? Se é a diagonal do quadrado, eu conheço esse ângulo. Esse ângulo aqui é 45 graus. Então ficaria 2 raiz de 2 vezes cosseno de 45 graus mais seno de 45 graus i. Tem que lembrar de multiplicar por i, né? Porque senão o número fica real só, totalmente. Bom, isso é o z. E o z é a sexta. Aliás, isso não é o z, né? Falei besteira. O z era 2 mais 2i elevado à sexta. E esse número aqui ainda não está elevado à sexta. Esse número é só essa partezinha aqui de dentro. É só isso aqui. Vamos chamar isso aqui de w. Então, isso era o w. Agora, o z, que é o que a gente quer descobrir, é o que acontece com o w quando a gente eleva o w à sexta. Então, agora a gente precisa elevar o número à sexta. Só que agora, sim, que está na forma trigonométrica, a gente pode usar o teorema de Moivre para falar quanto vai dar essa resposta, para ter esse raciocínio. Então, o que o teorema de Moivre fala? O teorema de Moivre fala que quando você levar um número complexo à sexta, o resultado vai ter um módulo que é o módulo antigo elevado à sexta. Então, é só pegar o módulo e elevar à sexta. E com o ângulo vai ser multiplicado por 6.
multiplicado por 6. É isso que o teorema de Moave fala. Ele vai ficar 6 vezes maior. Aí o certo seria agora a gente começar fazendo... Aliás, não, eu estava escrevendo de forma literal, né? Então, calma aí. Então agora o certo seria a gente começar fazendo... Que feio. A gente começar fazendo esse módulo à sexta, que é 2 raiz de 2 à sexta. Só que estou com preguiça, então deixa para depois. Vamos só escrever isso aqui. Z, que é W à sexta, fica 2 raiz de 2 à sexta, vezes o cosseno de um ângulo que é 6 vezes maior do que o 45. Bom, onde vai dar 6 vezes maior que 45? Eu gosto de pensar as coisas meio visualmente. Se o 45 ele estava aqui, 6 vezes maior é, bom, 2 vezes cai no 90, 3 vezes cai aqui, 4 vezes cai aqui, 5 vezes cai aqui e 6 vezes cai aqui embaixo. Esse ângulo aqui embaixo é o 270 graus. Então fica cosseno de 270 graus mais o seno de 270 graus. Epa, calma aí. Mas 270 graus... Ele não tem seno, aliás, ele não tem cosseno, né? Dá zero. Esse número não vai ter parte real. Então, quando ele perguntou para indicar a parte real dessa resposta, eu não preciso nem dar a resposta, não preciso nem chegar lá. Eu só precisava ter percebido que dava esse 270 para poder falar que a parte real de Z é zero. Olha que fácil. A gente escreve assim, ó, pessoal, quando você vai só indicar uma parte do Z. Você fala que a parte real do Z é zero. Tcharam! Tudo bem? Esse símbolo é bem importante saber, porque pode ser que ele apareça nos enunciados. Se ele falar esse REZ, é porque ele está falando... Que droga! Ele está falando que a parte real de Z é zero. Tranquilo. Agora, próximo exercício. A pergunta é mais objetiva aqui nesse caso. Quanto dá 1 mais raiz de 3i elevado à décima? Ai, já sei, Matias. Eu vou fazer esse número vezes ele mesmo, de novo, e de novo, e de novo. Não faz isso, senão eu vou amaldiçoar os seus descendentes. Então, como é que a gente faz 1 mais raiz de 3i elevado à décima? A gente faz a mesma coisa que a outra. Chama isso aqui de W. Chama isso aqui de W. E fala que o que a gente quer fazer é elevar W à décima. Quanto isso dá? Dá o módulo do W original elevado à décima vezes o cosseno de um ângulo que é 10 vezes maior do que o argumento original mais o seno de um ângulo que é 10 vezes maior do que o argumento original, I. Não, o esquema de cor ficou ruim. Espera aí. Assim. Beleza, tranquilo. Então, agora, para fazer isso aqui, lógico, a gente tem que ter o argumento e o módulo do W original, ou seja, tem que passar o W original para a forma trigonométrica. Então, o W... Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui. Muita flecha. O W era 1 mais raiz de 3i. Quanto é o módulo desse número? Eu vou assumir que a essa altura do campeonato você já está tão bem em fazer Pitágoras que você faz de cabeça. Então vamos lá. Fica módulo de Z ao quadrado, módulo de W ao quadrado igual a 1 mais 3, soma dá 4, faz esse quadrado, deu 2. Então deu 2 vezes, esse aqui é o módulo. Esse aqui é o módulo, 2 vezes o cosseno do argumento. Argumento eu acho que ainda não dá para fazer de cabeça, né? Vamos fazer rapidinho aqui. Isso aqui é 1, isso aqui é raiz de 3. O argumento é esse. Tangente do argumento é igual a raiz de 3 sobre 1. Então o argumento é 60 graus. 60 graus. Então cosseno de 60 graus mais seno de 60 graus. Beleza. E agora dá para fazer esse número elevado a décimo bem tranquilo. A resposta, o W elevado a décimo, fica 2 elevado a décimo, que dá 1024. 1024 vezes o cosseno de um ângulo que é 10 vezes maior do que o 60 original, ou seja, ficaria 600 mais seno de 600i. E isso aqui seria uma resposta certa e completa e correta e ninguém enche o seu saco. Mas eu vou ser honesto, é extremamente deselegante você dar uma resposta assim, com um ângulo tipo 600. Porque não existe mesmo, de verdade, pelo menos não na primeira volta da circunferência trigonométrica, um ângulo de 600.
né, 600, andar 600 graus, significa que o cara foi aumentando de 60 em 60 graus até o cara ter dado uma volta inteira no círculo trigonométrico e ainda ter andado mais um pouquinho. Mas é fácil de pensar onde que ele eventualmente caiu na primeira volta. Se você quiser ser elegante, se você quiser ser chique, é só você pensar que se o cara andou 600, ele andou 360 na primeira volta e depois ele andou mais 240 já nessa segunda, né? 240 na segunda. Então ele chega no 240. E a sua resposta fica assim. Tranquilo? Acabou o problema. E daí você põe essa resposta aí na sua folha de respostas. Conseguiram treinar bastante? Então agora vamos pro filé mignon mesmo da aula, para que realmente importa. Vamos usar o Teorema de Moivre para aprender a fazer raiz quadrada de número complexo. Porque a potenciação a gente viu que não precisa do Teorema de Moivre. É só fazer a potenciação multiplicando o número por ele mesmo. Mais fácil até do que passar para a trigonométrica e fazer todo esse raciocínio. O problema é que no começo da aula eu falei para vocês que é bem difícil fazer raiz quadrada de número complexo. Que não tem um jeito intuitivo de você olhar para o número e falar eu aposto que esse número vezes ele vezes vai dar esse resultado aí que eu quero. Então, a gente precisava de um truque, a gente precisava de uma sacanagem. E é essa sacanagem que a gente vai fazer agora. Raciocina comigo, vamos usar o Teorema de Moivre, vamos lembrar. O Teorema de Moivre falava que se você tiver um número normal, um número complexo, que você vai tentar fazer ele ao quadrado, o que acontece com o módulo é que o módulo fica ao quadrado e com o argumento é que o argumento fica dobrado. Ele dobra. Tudo bem? Tá claro isso? Agora tenta adivinhar para mim como que a gente vai fazer a radiciação. Qual é o princípio de fazer uma raiz quadrada? Bom, uma raiz quadrada é o contrário de uma potenciação. É o contrário de elevar ao quadrado. Então, se você tem um número complexo que você quer a raiz quadrada, ou seja, um número que você tem o módulo e você tem o argumento, adivinha o que vai acontecer com o módulo quando você fizer a raiz quadrada do número? Pensa naquilo e pensa ao contrário. Se o módulo simplesmente ficava ao quadrado, quando você for fazer a raiz quadrada, o módulo vai ficar a raiz quadrada do módulo. Né? Você tinha lá um módulo qualquer, sei lá, 16, e daí você vai fazer a raiz quadrada desse 16 e vai dar um novo módulo que é a raiz quadrada do 16. Então, o módulo simplesmente fica com a raiz quadrada. E o argumento? Adivinha o que acontece com o ângulo? Se quando você eleva ao quadrado o ângulo dobra, quando você faz raiz quadrada, o ângulo cai na metade. Faz sentido, né? É ao contrário. Então você pega o ângulo do cara, sei lá qual é o ângulo, eu acho o argumento, sei lá, deu 100 graus, aí você sabe que a raiz quadrada desse número complexo vai ter um argumento que é metade daqueles 100 graus. 50 graus, por exemplo. Entendeu? Esse é o método para achar a primeira raiz de um número complexo. Então, vamos tentar isso na prática para ver se vocês pegaram. Peguei um número complexo aqui qualquer. Z igual a I. É um número complexo. Só tem parte imaginária. É aquele do começo da aula. Né? A primeira coisa que eu fiz na aula foi perguntar qual era a raiz quadrada desse número. E agora o que a gente vai fazer é descobrir a raiz. A raiz quadrada daquele número. Então, já que eu vou usar o Teorema de Moivre, o número tem que estar na forma trigonométrica. Então vamos passar rapidinho o número para a forma trigonométrica e ver quanto dá. Para passar, eu preciso do módulo. Qual que é o módulo de I? Qual a distância que o I está da origem? 1. Ele está na distância de 1. Beleza. Então o módulo é fácil. Qual é o argumento desse número complexo? 90 graus. Então fica 1 vezes cosseno de 90 graus mais seno de 90 graus I. Eu sei que parece estranho, mas se você fizer essa conta, vai dar o I de novo. Quer ver quanto é o cosseno de 90? É 0. Não tem cosseno, porque não tem lagoinha. Quanto é o seno de 90? É 1, porque é o maior seno que tem, aquele lá em cima. É 1. Então isso aqui vai ficar 0 mais I. Aí 0 mais I dá só I, multiplica por 1, volta a ter o I que você tinha. Então é essa a forma trigonométrica. Agora, como fazer a raiz quadrada do Z? Como descobrir esse vamos chamar de W de novo. Como descobrir esse W, essa raiz quadrada de Z? Seguinte, o módulo dessa raiz quadrada, o módulo desse número do W, fica a raiz quadrada do número que você tinha. Do módulo do número que você tinha, aliás. Então, se o módulo de Z era 1, o módulo da raiz quadrada fica a raiz quadrada de 1, que continua 1.
Agora, o que acontece com o argumento? O argumento cai na metade. O argumento não é na metade, e, portanto, se ele era 90 graus, ele vira 45 graus. E acabou. Esse é o número que é a raiz quadrada do z. Essa é a raiz quadrada de 1. De i, aliás. Não gostou? Tá feio? Passa para algébrica, então. Mas não precisa. Se ele querer raiz quadrada, sai raiz quadrada. Tá numa forma adequada. Mas se você achar que é mais elegante você tá na forma algébrica, então passa na algébrica. Vamos ver. Quanto é cosseno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Quanto é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Está multiplicando pelo i e tudo isso está multiplicando 1. Multiplicar por 1 não muda nada. Então, o w, a raiz quadrada de z, é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Que foi a resposta que eu dei para vocês no começo da aula. Se você pegar esse número, eu sei, é estranho, mas se você pegar esse número e elevar ao quadrado, ele vai dar i. Porque esse número, ele está exatamente na posição de 45 graus com a reta real. E aquele estava no 90. Então, a raiz quadrada do i tem que cair aqui. Ele tem que cair nessa posição meio mista, por causa do 45 graus. Faz sentido? Do mesmo jeito, aí você tem que ter a pensar no módulo também, mas o módulo do i é só 1 mesmo, então não tem problema. Fica a raiz de 2 sobre 2 mesmo. Ok. Aí, para acabar, tem um último detalhe que eu não falei ainda, e que é muito importante. Não tem apenas uma raiz quadrada de número complexo. Raiz quadrada de número complexo tem sempre duas. Qualquer número complexo. Tem 2 números que ao quadrado fazem dar aquele ali. E eu vou explicar qual é o raciocínio para descobrir essas outras raízes, mas saiba que a primeira, o raciocínio é esse. Agora, o a mais que vocês têm que saber para descobrir as outras raízes é o que eu vou escrever aqui embaixo agora. Vou primeiro falar para vocês em voz alta. Todas as raízes enésimas de um número complexo estão equiespaçadas, equidistantes, angularmente no plano complexo. What the fuck? O que você está falando? Vou escrever aqui e já explico. Todas as raízes de um complexo estão angularmente equidistantes no plano de arranjo graus. Todas as raízes de um número complexo estão angularmente equidistantes no plano de Arrange-Gauss. Ou seja, se eu tenho uma raiz, que é esse w, vamos chamar de w1, porque vão ter duas, e eu sei onde está o w1, o w2, a segunda raiz, é o número complexo que está em algum lugar aqui, mas que está numa distância exata em termos de ângulos desse W1. Ele tem o mesmo módulo, tá? O módulo continua sendo o mesmo módulo, então ele está a mesma distância aqui, só que ele está em algum lugar aqui com uma certa distância angular, tá? Sei lá, uma distância de 30 graus, 60 graus, 90 graus, não sei. Mas tem alguma distância que ele está. E todas elas estão equidistantes. Então ele tem que estar a essa distância do W2 e o W2 tem que estar a essa distância do W1, dando a volta aqui no círculo trigonométrico. Ou seja, nesse caso, é intuitivo de pensar onde está o W2. O W2 está a 180 graus de distância angular do W1. Você tem o W1, abre 180 graus, e daí você vai achar o W2. Porque daí, se você andar mais 180 graus, você retorna para o seu W1 original. Entende? Aí, como é que eu pensei nos 180 graus? Eu simplesmente pensei que uma circunferência inteira tem 360 graus. Se você tem que pegar dois pontos que estão equidistantes nessa circunferência, a distância entre elas vai ter que ser 180, porque 360 sobre 2 dá 180. Então, esse é o raciocínio. O que significa que o W2, a outra raiz daquele número complexo, é esse cara aqui, que está no terceiro quadrante, então tem uma parte real negativa e uma parte imaginária negativa, mas que tem os mesmos módulos, né? Então é só ver aqui geometricamente que você vai ver que é o menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Ficou o negativo daquele. Que era óbvio, né? Nesse caso era óbvio, porque qualquer número positivo ou negativo elevado ao quadrado dá a mesma coisa. Isso é uma propriedade sobre elevar ao quadrado. Então era óbvio que ele dava igual. Por que então que eu expliquei todo esse negócio do ângulo? Porque você não só vai fazer raiz quadrada na sua prova, mas você vai fazer raiz terceira, raiz quarta. Em raiz terceira e em raiz quarta vão ter várias raízes, não vão ter só duas. E daí não é só uma questão de mudar o sinal, não é só uma questão de dar o negativo.
Vou mostrar aqui para vocês, vou dar uma cortada no vídeo, para mostrar como que eu faria exatamente esse mesmo teorema, exatamente esse mesmo princípio, para achar as raízes de uma raiz cúbica, por exemplo. Vem aqui. Beleza, então agora z vale menos 8, e eu quero que você fale para mim quanto vale a raiz cúbica de z. Então, quanto é a raiz cúbica de menos 8? Parece muito fácil, mas, e eu vou complicar a sua vida agora, né? Dá até para chutar um valor, só que tem 3 raízes cúbicas de z. Porque sempre tem 3 raízes de uma raiz cúbica. Assim como tem 4 para uma raiz quarta e tem 5 para uma raiz quíntupla. Então você vai ter que fazer um esforço para descobrir os 3 números que elevado ao cubo dão 8, dão menos 8. Então como é que a gente faz isso? Falei para vocês que a gente usa o teorema de Moivre. Então tem que estar na forma trigonométrica. Começa passando para a forma trigonométrica. Como é que é esse z na forma trigonométrica? Vou agora já só fazer rápido, assumindo que vocês já estão entendendo. Vai ficar z igual ao módulo, então 8 vezes cosseno de 180 graus mais seno de 180 graus i. Para pensar se você entende que o argumento é 180 e o módulo é 8. Isso tem que ser o básico para conseguir continuar a partir de aqui. Agora eu quero achar os w's, eu quero achar as raízes cúbicas do z. Bom, o que eu faço? Primeiro eu sei que a raiz cúbica de z tem um módulo que é a raiz cúbica do módulo da original. Então você pega o módulo da original, faz a raiz cúbica e dá 2. Legal, dá 2. Aí, o que acontece com o argumento? O argumento cai em 1/3. Ele divide por 3. Não é para fazer a raiz cúbica de 180, é para dividir 180 por 3. E eu estou dividindo por 3 porque é a raiz cúbica e não a raiz quadrada. Se fosse a raiz quadrada, dividia por 2. Se fosse a raiz cúbica, dividia por 3. Então fica 2 vezes cosseno de 180 sobre 3, que é 60 graus, mais seno de 60 graus i. Beleza, legal. Isso já é uma resposta, hein? Isso já dá ponto para você na prova. Ele queria as raízes cúbicas de z e você deu uma delas. 2 vezes cosseno de 60 mais seno de 60i. E deixa assim, não precisa passar para algébrica, já é uma resposta. A menos que ele peça, ele fala, eu quero uma resposta algébrica. Aí você passa. Se não, deixa assim e acabou. Eu vou passar para algébrica porque eu tô afim, mas vocês não precisam passar se não quiser. Então, a primeira raiz cúbica de z é esse cara, que é 2 vezes meio mais raiz de 3 sobre 2i. Simplifica o 2 com meio, simplifica o 2 com raiz de 3 sobre 2, e vai ficar 1 mais raiz de 3i. Certo? Legal. Só que ele é uma das raízes. Existem outras 2. Como que a gente descobre as outras 2? Aí você usa o princípio que eu expliquei no finalzinho agora há pouco. Que todas as raízes estão equidistantes, estão equiespaçadas em termos angulares no plano complexo. Então, se você pensar numa circunferência e pensar que são 3 raízes, as 3 raízes têm que estar dispostas de um jeito que elas quebram a circunferência em 3, para elas estarem exatamente com o mesmo ângulo uma em relação à outra. Bom, qual ângulo é esse? Adivinha que ângulo é esse aqui? Então, se você tem uma circunferência, seriam 360 graus, a gente tem 3 raízes. Qual é a distância angular de um para o outro? É óbvio, 360 sobre 3, que é 120 graus. Então você já sabe, e isso é muito importante, que a partir da primeira raiz, sabendo a primeira raiz, a próxima vai estar 120 graus depois, e a próxima vai estar 120 graus depois disso. Então se essa aqui, por exemplo, está no lugar, tem um argumento que vale 60 graus, então a segunda raiz do z tem o mesmo módulo, é 2, mas tem um argumento que é 120 graus maior do que 60, que é 180. Ó, eu vou pôr de verde aqui. Eu somei 120 naquele 60. Fui 120 graus depois de onde estava o outro ângulo. E daí deu 180. Aí o seno, mesma coisa. E essa é a nossa segunda raiz. Se quiser deixar na forma algébrica, cosseno de 160, não faz rápido, pensa. Cosseno de 160 é menos 1, não é mais 1, é menos 1. E o seno é 0. Então matou a parte imaginária, o seno deu 0, não tem nada. Vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2. O que na real era a única raiz óbvia, né? Se eu perguntasse qual é a raiz cúbica de menos 8, a resposta automática é menos 2. Menos 2 vai estar lá. O problema é que você só chega nesse menos 2. Pouca gente lembra que tem essas outras raízes. Que o menos 2 é só uma das 3 raízes que o menos 8 tem. Essa é a parte legal, essa é a parte estranha desse teorema. E a outra raiz, lógico, como é que eu acho? Eu parto dessa aqui e penso, bom, ela está a 120 graus depois dessa. Então, se essa estava na região do 180, somo 120,
e descubro o argumento da terceira e última raiz. Então vai ficar com essa terceira raiz de z, tem o mesmo módulo, 2, mas ele está na posição 180 mais 120, que dá 300. Tcharam! Que eu somei 120. Aí, de novo, se quiser passar para a forma algébrica, passa. Cosseno de 160, vai lá na cabeça ou no círculo trigonométrico, pensa, 300 está aqui, ele é 60 graus antes do 360, então a largurinha dele é igualzinha à largurinha de 60 graus, a largurinha de 60 graus é meio. Então isso aqui fica meio, e esse aqui fica menos raiz de 3 sobre 2, fica menos raiz de 3 sobre 2, porque o seno é negativo, porque o 300 está lá no quarto quadrante, né? Então vai ficar 2 vezes meio, vezes menos raiz de 3 sobre 2, simplifica com sobre 2, e vai ficar 1 menos raiz de 3i. E olha, mano, olha que beleza. Se você colocar esses três negócios no plano complexo, olha onde eles vão dar. Olha que legal, mano. Olha que bonito. Esse W1 vai dar no 1 mais raiz de 3i. Então, 1 pra cá, raiz de 3i, um pouquinho mais aqui pra cima. Esse é o W1. O W2 está no menos 2. E o W3 está no 1 menos raiz de 3i. Ou seja, ele está 1 para a direita também, que nem o W1, só que está raiz de 3 para baixo, em relação à reta imaginária. Aqui embaixo. E tá vendo que aconteceu aquilo que eu falei? Que eles estão a uma distância de 120 graus de um em relação ao outro? É isso que eu acho absolutamente bonito no Teorema de Moivre. Se você fizer a raiz quarta de um número complexo, os 4 valores ficam assim, cortando uma pizza em 4 pedaços. Enfim, só muito bonito. Maravilhoso, não é mesmo? Isso é muito bonitinho. As implicações do quão bonito isso é, eu vou trabalhar melhor agora com vocês. Eu vou pegar vários exercícios de treino só pra gente ficar fazendo raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta de número complexo. Vamos dar uma olhada agora e depois disso a aula acabou. Então, na hora que você achar que você tá bem, pode pular pro final da aula e abrir a próxima videoaula, beleza? Até. Treininho. Calcule as seguintes raízes e as represente no plano de Arran-Gauss. Então, o item A é raiz quinta de menos 16 raiz de 3i. Eu sei, parece impossível. Número cabuloso, negócio zoado. Mas, na verdade, é só lembrar. Sempre uso o Teorema de Moivre. A gente pega esse número aqui dentro, chama ele de z, e fala que a gente está querendo descobrir a raiz quinta de z. Essa é a pergunta. Raiz quinta de z. Aí, como que a gente faz raiz de número complexo? Sempre passa para a forma trigonométrica, primeiro o número, e depois pensa em como fazer as raízes. Então, z na forma trigonométrica é o módulo de z vezes o cosseno do argumento mais seno de argumento i. Qual é o módulo de z se z tem esses valorezinhos aí? Vou desenhar ele no plano de Arran-Gauss rapidinho. Cuidado com os sinais. Percebe que é menos 16. Então, ele está para a esquerda aqui, no menos 16. Deixa eu crescer um pouco mais para cá. Menos 16. E ele também tem parte imaginária negativa, no menos 16 raiz de 3, meio aqui embaixo. Menos 16 raiz de 3. Então, esse cara, na verdade, vai estar aqui no terceiro quadrante. As duas partes negativas. Aqui é o nosso cara. Mas, lógico que isso é absolutamente irrelevante no cálculo de Pitágoras, porque Pitágoras é um cálculo de distância. Basta fechar um triângulo aqui, como você quiser, pode fechar aqui desse lado também, se preferir. Acho que eu vou fechar desse lado aqui, é mais consistente com o que a gente estava fazendo. E daí faz um Pitágoras com as distâncias, que daqui até aqui é 16, e daqui até aqui é 16 raiz de 3. Não tem que pôr o negativo no Pitágoras. Então vai ficar z é igual a 16 ao quadrado, que está 256, mais 256 vezes 3. Como eu tenho, enfim, uma maçã mais 3 maçãs... Ops, tá tudo errado isso aqui, né? Isso aqui, desculpa, era o módulo de z que estava ao quadrado. Continuando. Então, como eu tenho 256 e eu estou somando com 3 vezes 256, a resposta dá 4 vezes 256. É tipo, né, uma laranja mais 3 laranjas. 4 vezes 256. Aí quando eu for fazer a raiz quadrada, isso aqui dá 2 vezes 16, que dá 32. Olha que legal. Fugi de fazer uma conta à toa aí. Que bom. Então, z é igual a 32 vezes o cosseno e o seno do argumento,
Vê se você ainda já sabe bem onde está o cosseno, onde está o argumento. Por favor, isso é importante. O argumento é este ângulo aqui, ó. Daqui até aqui é tudo isso, grandãozão. E já dá para ver que é bem maior do que 90, é bem maior até do que 180. Só que não dá para descobrir esse ângulo diretamente. Você primeiro tem que descobrir esse ângulo, porque é o ângulo que está no nosso triângulo que a gente pode usar seno, cosseno e tangente. Então sempre lembra, às vezes você vai fazer seno e cosseno com um ângulo que não é o ângulo complementar. Vamos chamar ele de ângulo Schmeggels. Ele é um ângulo Schmeggels que te ajuda a achar o ângulo complementar. Depois que você achar ele, vai ser fácil de achar o complementar. Confia em mim, você vai ver. Então você vai lá fazer, sei lá, tangente de Schmeggels é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então 16 raiz de 3 sobre 16, que deu raiz de 3, que significa que Schmeggels é 60 graus. Por que eu falei que sabendo Schmeggels é fácil achar o argumento? Porque o argumento, só de desenhar dá para ver, ele é 180 graus mais esse 60 grauzinho. É 240, portanto, né? Tadam! Legal. Então, agora que a gente passou para a forma trigonométrica, vai ser bem mais fácil fazer as raízes. Eu vou apagar tudo o que eu fiz até agora, porque era tudo em prol de conseguir a forma trigonométrica. A gente não vai precisar mais para nada e eu quero espaço. Então agora vamos fazer a raiz quíntupla de z, que é esse número aí. Lembra que vai ter 5 raízes. 5, porque todo número complexo, quando você faz a raiz quinta, vai ter 5 raízes. Então, W1, W2, W3 e W4. Deixa eu pôr mais espaço. E W5, sendo que todos eles são raiz quinta de Z. Todos são válidos. A difícil é achar a primeira, as outras são mais fáceis. Para achar a primeira, você faz o Teorema de Moivre. O Teorema de Moivre fala que se você estiver fazendo a raiz n de um número complexo, esse resultado vai ter um módulo que é n raiz do módulo original, vezes o cosseno de um ângulo que é dividido por n. Então o argumento fica θ sobre n. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o módulo desse W1, que é a raiz quinta desse módulo que antes era 32. Então faz a raiz quinta de 32, vê quanto dá 2. Então o módulo desse cara fica 2. Agora, isso vai ter que multiplicar pelo cosseno do argumento e pelo seno do argumento. E quanto vale o argumento? Ele vale 1/5 de 240, que é 48. Ups, eu pus seno ali, né? Que burro. Que burro. Tcharam! E essa é a primeira raiz. Até aqui foi só usar o Teorema de Moivre. Agora, para achar as outras raízes, você vai ter que usar aquele apêndice da última coisa que eu expliquei. Aquele a mais, aquela frasezinha ruim. Que é, todas as raízes de um número complexo estão equidistantes angularmente no plano de Arrhangauss. Então, todas as outras raízes vão ter o mesmo módulo, eles também vão ter o 2, só que o argumento delas vão ser parecidos. Então, todas elas vão ter um argumento. Calma aí, deixa eu montar aqui o esqueletinho. Só que a diferença é que esse próximo argumento, ele é um pouco maior do que o 48, e o próximo argumento é exatamente este mesmo pouco maior do que este argumento aqui, e o próximo vai ser um pouquinho maior, e o próximo vai ser um pouquinho maior. Tem um pulinho aí entre o ângulo de uma raiz e o ângulo da próxima. E esses pulinhos são todos iguais, e todos eles completam 360 graus. Então o próximo passo é você pegar uma circunferência inteira e dividir por 5. Porque esse resultado aqui, que dá 72, é o quanto essas raízes têm que estar espaçadas uma da outra. Certo? Porque daí quando elas estão 72 espaçadas, você vai conseguir fazer T5 delas e juntas elas vão completar a circunferência inteira, de 72 em 72. Faz sentido?
Então, a próxima raiz, o próximo argumento aqui da raiz número 2 é 72 graus a mais do que o argumento antigo, do que o 48. Então, soma 72 com 48, dá 50 mais 40, 50 mais 70, que dá 120. O próximo faz a mesma coisa. Então fica cosseno de 192 mais seno de 192i. Deixa eu falar de errado, não era cosseno. 192i. O próximo a mesma coisa, cosseno de soma 72 com 192, que dá 264. Mais seno de 264 e soma mais um 72, que vai dar 336, é isso? Acho que é. Mais seno de 336. Aí, você terminou, tá? É isso. Essas são as 5 raízes que aquele Z tinha. Aí eu sei o que você tá pensando. Você tá falando, não, mas Matias, agora eu quero passar pra algébrica. Como é que eu passo pra algébrica? Tranquilo, é só você me falar quanto é o cosseno de 48. Você sabe o cosseno de 48? Não sabe. Então se fudeu, você não vai conseguir passar pra algébrica. Mas não significa nada isso. Não significa que você não fez exercício, que tá faltando alguma coisa. Não tá. Ele queria que você desse as raízes. Ele falou que tinha que estar na forma algébrica? Não falou. Você dá a raiz na forma trigonométrica, também é das raízes, porque você deu o número. Isso aqui é um número. Eu sei, é horrível, mas é um jeito de representar um número. E se ele queria um número como resposta, ele queria a raiz quinta de Z, você deu essa raiz quinta, você deu esse número. É 2 vezes cosseno de 48 graus, mais seno de 48 graus i. Além de todas essas outras, também são números, também são respostas. Então acabou o exercício. Agora só teria que fazer a representação. Vamos fazer a representação, vou apagar o item B aqui. É raiz 12 de 2 a 12, depois eu anoto ele lá embaixo para a gente ter mais espaço. Então, vamos representar essas raízes no plano de Arran-Gauss. A primeira delas é aquela que saiu direto pelo Teorema de Moivre. É esse 2 vezes cosseno de 48 mais cosseno de 48i. Já que o módulo é 2 e o argumento é 48, esse W1 ele está mais ou menos aqui no primeiro quadrante. É uma distância de 2 da origem e fazendo um ângulo de 48 com a reta R. Então, esse aqui é o nosso W1. O W2 também tem 2 de módulo, só que ele está lá na posição do 120. 120 está meio aqui assim, né? Ó. E aqui assim. Então, esse é o W2. E ele também tem um módulo de 2. Acho que eu fiz um pouco maior do que o outro. Vou fazer de novo. Também tem um módulo de 2. Aí o próximo está na posição 192, um pouquinho depois do 180. Aqui. 2, e esse é o W3. O próximo está no 264, ou seja, logo antes do 270. E o último está no 336, aqui. Ficou uma droga essa minha representação, ficou muito ruim, porque era para esses caras estarem equipassados, né? E não ficou, eu acho que o W1 que foi o problema na real. Acho que se eu desenhar o W1 mais assim, ó, e o W2 mais assim. Pronto, ficou uma estrelinha. Ó, que fofo. Que fofo. E é isso, essa é a representação. Se você quiser melhor do que isso, compra um transferidor. Vai na sua prova com algum instrumento que te ajuda a fazer ângulo, porque melhor do que isso aqui sem transferidor não dá. Aí vamos para o item B. O item B era para calcular a raiz de índice 12, 12ª, de 2 a 12. Ai. Dá vontade de fazer um negócio aí, né? Já sei, Matias. Eu vou pegar e vou cortar, né? Porque isso aqui é que nem um bolo. Corta. Que nem a sua mãe que corta o seu pai. Então, você tava sob a impressão de que você pode sair cortando esse negócio. Mas é lógico que não. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Não que
essa resposta aqui, que dá 2, não seja uma resposta válida em algum nível. O problema é que quando você faz isso, você perde todas as outras 11 raízes. Como assim 11 raízes? Ué, você está fazendo a raiz 12ª de um número. Tem que dar 12 raízes, tem que dar 12 respostas. É inadmissível não dar 12. Tem que ter um W1, um W2, um W3, um W4, um W5, um W6, um W7, um W8, e todas elas têm que ser calculadas. Todas. Então, cuidado para não ir cortando, porque senão você não vai conseguir achar essas outras. Agora, como que a gente vai achar todas essas raízes? Tem que achar uma pelo teorema de Moivre e depois fazer as outras pensando naquele raciocínio da equidistância angular. Na verdade, gente, eu vou facilitar um pouco aqui, vai? Não vamos usar o teorema de Moivre para achar a primeira. A primeira é fácil. A primeira é 2. Ups, calma aí. A primeira é 2. Porque tudo bem, uma das raízes 12avas de 2 a 12 é 2, lógico, por causa do corte e tudo mais. Se fizer 12 elevado a 12 e depois fazer a raiz 12 disso, você vai ver que vai dar 2 se você estiver se restringindo ao mundo dos reais, se você não estiver pensando em complexos. Então a primeira delas é 2, que na forma trigonométrica fica 2 vezes cosseno de 0 mais seno de 0i. Agora, para achar as próximas, basta que você lembre que elas estão todas equidistantes do ponto de vista angular. Então você pega o 360, divide por 12, que é esse número aqui, porque essa resposta dá 30. E essa seria a distância que cada raiz está de uma em relação à outra. Porque afinal essas 12 raízes vão dividir a bola, vão dividir o 360 graus em 12 pedacinhos, em 12 fatiazinhas. Que bonitinho. Então, a próxima raiz tem o mesmo módulo, mas o argumento dela é 30 graus maior do que o argumento antigo. Se o argumento antigo era 0, então o argumento dessa aqui é 30. A próxima, mesma coisa, tem o mesmo módulo e tem um argumento de 60 graus. A próxima, mesma coisa. E eu acho que você já entendeu. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Pronto! E essas são todas as raízes do nosso Z original. Você poderia se perguntar, só por curiosidade, o que aconteceria se você continuasse indo nessa ordem, né? Somando 30, se você continuasse e fizesse mais uma vez. Se você fizesse mais uma vez e tentasse achar a raiz 13, né? A próxima, uma raiz bônus daquele nosso número original, uma coisa muito bonitinha ia acontecer. Tá vendo que chegou no 360, ó? Que coincidência, ele somou 30 e chegou bem no 360. E o que acontece é o seguinte, quando você soma mais uma, o ciclo fecha e a próxima raiz que você encontra é a primeira original que você tinha. Isso acontece sempre. Se você passar, se você tentar uma mais, se você não perceber que você está fazendo trabalho à toa, a próxima raiz que você encontra sempre volta a ser exatamente a primeira da sua lista. Então, só uma coisa, mais um dos motivos pela qual o teorema de Moivre é muito harmônico, é muito bonitinho. E daí para acabar esse exercício, só precisava representar onde eles ficariam aqui no plano de Arran-Gauss. Vou fazer aqui rapidinho e ficaria desse jeito. Tcharam! Essa era a resposta que ele queria. Último problema, o mais criativo. Calcule a área do triângulo formado pelas respostas da raiz cúbica de menos 27. Nossa, como assim? Ele está falando que se você fizer as raízes a raiz cúbica de 27, que vão dar 3, obviamente, vão dar 3, esses 3 pontos no plano de Arran-Gauss vão formar um triângulo. Óbvio, né? E se você desenhar esse triângulo, como que ficaria a área desse triângulo? Recomendação, não pensa muito nessa área por enquanto. Vamos só primeiro tentar descobrir quais são as raízes cúbicas de 27, né? Que não deve ser muito ruim. Então, primeira coisa, passa o número que está dentro da raiz para a forma trigonométrica e depois faz as raízes disso, falando que cada uma delas aqui
Cada uma delas aqui é uma raiz cúbica desse número z. Então, como passar o z para a forma trigonométrica? Já estão sabendo, né? Módulo, argumento, blá, 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 blá. Vou passar aqui rapidinho. O módulo é 27 e o argumento é 180. Então, cosseno 180 mais 80i. Pronto. Agora, como ficam as raízes? Quanto fica W1? De acordo com o teorema de Moivre, fica com o módulo, que é a raiz cúbica de 27, a raiz cúbica real de 27, né, a que estaria no campo do real, que seria 3, vezes o cosseno e o seno de um argumento que é 1/3 do 180. Então, 60 graus. E as próximas raízes? As próximas raízes têm uma carinha bem parecida, têm o mesmo módulo, mas o argumento delas... O que eu tô fazendo? O argumento delas vai ser diferente, porque elas vão ter que estar equidistantes no plano de Arrhangauss e também, lógico, completando 360. Se elas estão equidistantes completando 360, basta dividir 360 por 3, que dá 120. Isso aqui é o intervalo angular entre uma raiz e outra. Então, você tem que somar 120 com 60 para chegar no próximo argumento, que vai dar 180. Ixi, não, fiz besteira. 180 aqui, né? Aí a próxima raiz, você faz somando mais 120 de novo. Então, 180 mais 120 daria 300. E esse é o argumento da terceira e última raiz. Só por curiosidade, se você somasse 120 de novo, o que ia acontecer? Ia chegar numa raiz que teria um argumento de 420. E esse 420 está na segunda volta, então eu poderia tirar 360 para ver o que acontece e dá 60 graus na segunda volta. Ou seja, é a segunda volta daquela primeira raiz, que nem eu falei para vocês agora há pouco. Bom, isso aqui é o básico. Isso aqui é o que a gente precisa fazer para conseguir desenhar essas raízes no plano complexo. Desenhar essas raízes aqui. Uma delas está no 60 graus. Então, vem aqui, marca 60 graus, onde se mais ou menos acho que é, e marca essa raiz. A outra está nos 180, então está bem aqui para trás. E a última está no 300, então bem aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Nota, pessoal, que aqui é 60 graus e aqui também é, hein? E aqui também é, porque esse cara é o 300. Esse cara tem um argumento de 300, ele é o W3. E se ele tem um argumento de 300... Então, todo esse ângulo aqui até aqui é 300, o que significa que esse pedacinho pequenininho tem que ser 60. Ok, e o que ele quer é quanto vale este triângulo aqui. Né? Se você ligar esses três negócios, quanto vale esse triângulo que eu acabei de desenhar. O triângulo, lembrando, onde aqui vale 3 e aqui vale 3. Eu adoro esse exercício, ele acho, nossa, sei lá, eu acho ele super legal, é super difícil, mas depois que você faz uma vez, fica bem facinho. Lembra, pessoal, que a área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Todo triângulo, isso é sempre válido. Então vale a pena dar uma girada nele para pensar que essa coisa aqui, ó, é a base e a altura seria a distância daqui até aqui. Então, se eu quisesse fazer a área, basta eu descobrir essa altura, essa base, e fazer que a área é o produto entre essas duas coisas sobre 2. Bom, como descobrir a base, por exemplo? A base, olha só, é muito legal. A base é a parte imaginária dessa raiz, desse W2. Somado com o W1, aliás, somado com a parte imaginária desse W3. Dá para ver que essa distância daqui até aqui é a parte imaginária de um e essa distância daqui até aqui é a parte imaginária do outro? Então agora eu preciso voltar para minhas raízes, passar para a forma algébrica para ver se eu consigo descobrir a parte imaginária. O W1 tem 3 vezes cosseno de 60 mais seno de 60i. A gente sabe quanto é o cosseno e o seno de 60. Então W1, vamos fazer de vermelho para continuar com as cores. W1 é igual a 3 vezes cosseno de 60, que é meio,
mais seno de 60i, que é a raiz de 3 sobre 2. Então fica a raiz de 3 sobre 2i. Distribuiu 3, chegamos que W1 é igual a 3 sobre 2 mais 3 raiz de 3 sobre 2. I. Então, essa distância daqui até aqui, ó, daqui até aqui, é 3 raiz de 3 sobre 2, porque é a parte imaginária dele. Estou tirando o I porque distância não tem I, né? O I é só para falar L, exatamente, distância não tem I. E, portanto, você coloca que aquilo ali é só 3 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a base desse triangulinho vai ser isso, mais essa parte imaginária do outro, da outra raiz. Só que eu acho que, pausa se precisar, dá uma pensada melhor, mas eu acho que dá pra ver que é igual, né? Da mesma parte imaginária. Então não vou perder tempo. Vai ser 3 raiz de 3 sobre 2 também, que significa que essa base inteira vai dar 3 raiz de 3 sobre 2, mais 3 raiz de 3 sobre 2, que é 3 raiz de 3, né? Não precisa estar sobre 2. Então a base é só isso. E a altura? A altura é toda essa distância aqui, toda essa distância aqui. Dá pra ver que ela é maior que 3, porque só daqui até aqui, já dá 3. Ela é maior que 3 porque ainda tem esse outro coquetes, que eu estou fazendo aqui de pozinho, coquetes. Agora, como achar esse coquetes? Esse coquetes é a parte real do W1. É a parte real do W1. É isso aqui. É 1,5. É 3 sobre 2. Ah, nossa senhora. Nossa senhora, bonito demais. Bonito demais. Coisa boa. Então, a área fica a base, que é 3 raiz de 3, vezes a altura, que é 1,5, ou 3 sobre 2, e tudo isso sobre 2. 3 vezes 3 dá 9. Aí tem que dividir por 2 e depois por 2 de novo. E quando você divide uma torta por 2 e depois por 2 de novo, é que nem você dividir ela por 4. Então a área que ele queria é essa área aqui, 9 raiz de 3 sobre 4. É isso. Isso é tudo que eu queria ensinar pra vocês sobre números complexos. Então, valeu por ficar até aqui. Tchau!